Muito boa tarde, o meu nome é Olga Pastor, sou a Country Manager da Bubok Portugal e estamos aquí hoxe para falar con Renan Pantoja e Raquel Cupertino sobre o tema Make Yourself. Isto non é outra coisa que os novos autores ter ferramentas, axudas para promover os seus libros e como facer as súas propias publicacións. Para os que non saben, a Bubok é unha plataforma digital multinacional que promove e dá oportunidade aos novos autores. Isto significa que a autoedición dá moito poder e independencia para os novos autores e autoras. Temos unhas ferramentas enormes para publicar e para distribuir, temos distribuición mundial, e depois temos pequenas casas de impresións, parcerías con casas de impresión en Portugal, España, Colombia, Argentina, México, Francia e UK. Isto significa que os nosos autores potencialmente teñen moitas máis vías para o mercado que nunha editora tradicional. Entón, qual é a diferencia entre o mercado tradicional, unha editora tradicional e unha editora self-publishing? Desculpen. É unha editora self-publishing. Prácticamente é o marketing e o empeño en que esa obra saia adelante. Os autores novos precisan de ferramentas de marketing que teñen de manexar eles sozinhos. E este é o gran desafío para os autores novos en Portugal, en España, en Reino Unido e en todas partes. Porque se non sabes desenvolver ben as oportunidades que tens, o teu libro fica nun cantiño e ninguén lé. Entón, sobre tudo iso vai esta palestra de hoxe. Vamos falar coa Raquel Cupertino, que é unha formadora certificada en marketing, comunicación e mentoring aquí na Bubok para autores novos, e tamén especializada en eventos. Coordinadora en PT Anime, que é unha asociación portuguesa moito amiga da Bubok, que temos unha coedición xuntos. E pronto, esperamos que esta conversa posan coñecelo un bocadiño máis. E depois temos o noso autor Renan Pantoja, que é un programador brasileiro que está residindo há 2 anos en Portugal, perto de Porto. Pronto, eu o Renan coñecío no Ao Anime en Braga, falamos moito de como se tornou autor independente, por iso agora o convidei para aquí, ten o seu libro Sambo na plataforma Bubok e espero que den un ollo a ese libro que agora vai se convertir en saga. Contanos un bocadiño, Renan, como é iso do Sambo e a túa saga. Olá, sou Renan Pantoja Vilas, agradeço aí primeiramente a Bubuk a oportunidade de participar da live. Agradeço a Raquel também, que já é uma velha amiga aí da PT Anime, que é uma organização muito bacana, está sempre participando dos eventos de anime aqui em Portugal. E Sambo, na verdade, foi um quadrinho que desde 11 anos de idade eu venho desenhando ali, né? E aí quando fiquei com 26 anos de idade, que eu peguei esse quadrinho ali, que eu desenhei com 11 anos, e falei, poxa, eu acho que eu vou fazer uma coisa bacana com isso aí. E desde 2016 que eu estou produzindo, né, desenhando o Sambo. Lancei a primeira revistinha agora, primeiro mangá, quadrinho, banda desenhada, esses títulos todos em 2018. E aí agora tive a oportunidade de colocar na Bubuk, que também vai estar impresso na Bubuk. E agora já estou teve uma adesão bem legal, o pessoal gostou muito, o pessoal acompanha muito pelo Instagram. E por causa da adesão agora vai se tornar uma saga, como a Olga falou. E eu já estou finalizando agora a segunda edição do Sambo.
Boa, Muito esperamos ben, estamos esperando na Bubok por esa segunda edición, non, a segunda saga, o segundo tomo, o segundo volume, o segundo meu portuñol, o segundo volume do Sambo. Entón, sen máis, vamos comezar coa palestra, co webinar sobre Make Yourself. Deixo a Raquel e ao Renan conversar e eu vou estar moito pendente do chat e das preguntas e vou interromper con esas preguntas, tá bom? Claro que sim. Vocês estão todos a ouvir-me? Estão todos a ouvir bem, certo? Eu sim, eu te estou a ouvir perfeitamente. Ótimo, ótimo. Qualquer coisa vocês comuniquem, ok? Este webinário vai ser super interativo, por isso vocês estejam à vontade de fazer todas as questões. A Olga basta ser atenta tanto ao chat quanto à parte das questões, ok? Por isso façam as questões que vocês quiserem. Tragam pessoal, convidem o pessoal para participar, como viram é bastante simples. No último caso não queiram instalar Zoom ou que não consigam, basta verem no Facebook do BOC Portugal e assistem em direto. Combinado? Então é assim, esta palestra é sobretudo sobre o Make Yourself. Okay? Tal como a Olga explicou, existem formas cada vez mais atuais e fáceis de publicar livros. E o Renan é aqui um exemplo. Ou seja, o Renan com 26 anos começou a criar a sua primeira cómic, manga, começou a criar e neste momento já se torna um autor totalmente independente, seja na sua criação, publicação e marketing. Okay? O Make Yourself é muito mais do que o chamado intitulado a publicação independente. Publicação independente é basicamente o autor cria um livro e publica-o, fala com o editor e publica-o. No entanto, o que se tinha visto, e acho que é o mais comum, é publica o livro, mas não soube falar nada sobre o mesmo livro ou sobre o autor. O Make Yourself é quase como um movimento de liberdade do autor de criar, publicar, tratar da sua própria marca pessoal e se desenvolver, procurando ele as ferramentas para. Podem ser, por exemplo, através de plataformas como a BOC Portugal, que oferece uma paleta de serviços e basicamente o autor ok, este serviço eu vou pegar, este já não vou, e seleciona por si o que é que quer, o que é que não quer. Claro que isso tem vantagens e tem desvantagens. Eu vou agora querer perguntar ao Renan o que é que ele acha, quais são as vantagens e desvantagens que ele, enquanto autor de Make Yourself, o que é que ele acha sobre as vantagens e desvantagens desta nova forma de publicação. Bom, eu vou só fazer um parênteses rapidinho. Tem muita gente me perguntando aqui se vamos responder as perguntas pelo Facebook também, os comentários que vão deixar lá. Eu acho que não, né? A gente só vai responder no Zoom. Olga? Olga? Ok, eu vou. Vamos trabalhar. Opa. Todos no final a dizer obrigada, Olga! Venha, vá, eu vou ao Facebook. Ok, sem problema. Bom, nesse gancho aí do Make Yourself, na verdade o que acontece? Eu conheci essa cultura do Make Yourself, né, do faça você mesmo no Brasil, quando eu me tornei programador, né? Eu já sou programador desde 2011 e no meio da programação nós temos isso como regra, né? Nós temos hoje a rede do GitHub, que é uma rede social praticamente de programadores, onde nós colocamos o nosso código lá, quando a gente desenvolve alguma coisa, para poder ajudar, né? Os programadores se ajudam e isso é uma comunidade muito, muito grande. E agora também é algo que está se tornando realidade nos artistas, né? Como a Raquel falou, é uma cultura que o pessoal mesmo está querendo fazer, né? Porque eu acho que houve uma desilusão com alguns títulos do mainstream, e aí o pessoal olha e se questiona, poxa, eu acho que eu podia fazer, não é? E aí surge essa vontade de pegar um projeto antigo de criança, como foi o meu caso, ou desenvolver algo novo. Eu acho que isso é arte, porque é a expressão individual de cada indivíduo, é o que é arte, né? Exatamente. E essa, se calhar, acaba por ser uma vantagem. Teres toda a liberdade criativa de quando, como quiseres e bem te apetecer criar o livro e mesmo formar. Mas achas que isso é um tipo de publicação que dá para todos, que é bem a melhor forma como ele é feito, é divulgada, pode não é induzir em ele, e acho que já tivemos essa conversa de que é algo bastante simples e não é assim tão simples quanto isso, não é verdade?
Sim, claro, que tem todo um trabalho de você se divulgar, acho que é o maior problema. Inclusive, eu assisto muitos artistas brasileiros, né? Tem uma editora no Brasil também, só de quadrinho, independente, que faz um trabalho muito importante, que é a CRAS Editora, e ele sempre falou que o maior problema do artista é se divulgar, justamente porque ele não tem muito conhecimento de marketing, não é? Então, essa é uma Tem que ferramenta. ter, exatamente, isso ninguém nasce ensinado, por isso é que existe especialista de marketing e mais da área, não é? Cada um é normal. Por eso que existe a Raquel. Exatamente, é por isso que é importante iniciativas como a da Raquel, que é manager, não é? Dos autores, de todo o pessoal que trabalha com entretenimento, e também é muito importante o trabalho da Bookbook, que disponibiliza uma ferramenta onde os próprios autores podem publicar, e eles oferecem uma série de serviços profissionais lá dentro que o autor sozinho não vai conseguir fazer, não é? Que é de Sí, fazer. exactamente. A Bubok tem ferramentas muito boas para ajudar a que o livro fique ótimo para essa publicação. Na Bubok podemos desenhar as capas, fazer uma maquete perfeita do livro, podemos ajudar com todo o entramado da distribuição. O que não fazemos para o self-publishing é mais marketing do mais simples que fazemos, que é tipo nos blogs, nas redes sociais, enviamos alguma nota de imprensa, mas o gordo, o mais grande, tem de ser o próprio autor, porque é self-publishing. Exatamente. Como a Raquel tinha falado, tem essa questão hoje em dia dos autores independentes está ganhando muita força. Eu acho que, voltando sobre a questão do make yourself, a Raquel tinha me perguntado, inclusive falamos anteriormente, do porquê que eu acho que isso está se tornando uma tendência que até as próprias empresas e editoras estão embarcando nisso, né? Por exemplo, tem uma ferramenta chamada Webtoons, que é um site onde tem muitas bandas desenhadas, mangás, quadrinhos lá, e a Crunchyroll, que é como se fosse uma Netflix dos animes, ela inclusive pegou uma das obras mais famosas do Webtoons para transformar em animação, que é o Tower of God. E neste momento é um sucesso. Exatamente, neste momento é um sucesso. Pois é, tá todo mundo dizendo que vai ser considerado o anime do ano, quer dizer, ninguém esperava que ficasse uma animação tão boa, né? É porreiro. Tem muita coisa boa de autores independentes, seja de cómic, manga, mesmo em termos de escrita. Eu fazia beta, chamada beta, que era quem escrevia os textos amadores que eram publicados totalmente gratuitos em websites, e havia livros, eram livros incríveis, totalmente incríveis. E se há 20 anos atrás não era possível ou não era fácil publicarem, porque estavam dependentes de uma editora de forma tradicional, né? Tinha de ser aprovado, tinha de reunião com a editora, depois toda uma série de processos, podias ou não passar, poderia ou não ser publicado. Neste momento não, neste momento qualquer pessoa que cria uma boa história pode publicar. Claro que tem agora isso, é algo que também já tens falado, a parte de rever muito bem o texto, se está tudo direitinho, se não está dentro da parte do português bem escrito, conta apesar de tudo, senão acaba por ficar, não é? Vais ver em bibliotecas, mas livrarias, não tens uma qualidade, um selo de qualidade naquilo que se escreve, porque ninguém é perfeito, saber escrever não tem incrível. Pois, aqui interrompo, também queria dizer que, por favor, autores independentes, a correção do livro é muito, muito importante. Se não se ven capazes, é muito bom contratar um profissional, porque um livro, quando estás a ler, ves gralhas, sabes perfeitamente que nunca vai ser um bom livro. Eu acho que isso é uma desvantagem. Diz, Raina, desculpa. Não, tranquilo. Eu ia dizer que até mesmo um trabalho profissional de converter a obra numa sinopse, porque a sinopse é o primeiro texto que o leitor vai ter o contato com a sua história, né? E aquilo tem que estar muito bem trabalhado para dar vontade da pessoa de comprar o livro, de comprar a obra, né? Fazer um trabalho profissional nisso é o ideal, é o essencial. E eu acho que
para os autores independentes de quadrinho, por exemplo, ganhar espaço com a tradução da obra, né, em inglês. Contratar um profissional para isso é ideal, porque às vezes o pessoal tenta fazer pelo Google Translator e aí ele fica, poxa, mas por que a minha obra não está tendo? Cara, porque o pessoal não está conseguindo ler, cara. Assim. Não, é muito por aí. É um conjunto de desvantagens que tem a parte do make yourself, é toda aquela paleta que uma editora tradicional fazia, isto que tem que estar a fazer, é isto que tem que estar a pensar. Oh, espera, tem que pensar numa sinopse da obra, tem que pensar na descrição do autor. E isso é algo muito engraçado e que tenho vindo a trabalhar, e que os autores têm uma enorme dificuldade em se descreverem, a fazerem uma sinopse deles próprios, ou seja, quem é que eles são, o que é que eles fizeram. Porque às vezes acabamos sempre por desvalorizar, não é? Acabamos sempre por nos desvalorizar e não transpor realmente o tipo de autor que nós somos, o que é que criamos, e é muito engraçado essa desvalorizada. E acho que se tem algum autor independente, até gostaria de saber a sua opinião, e até quero saber mesmo a tua, Ana, o que é se tens dificuldades em te descrever enquanto autor. Pois, desculpa, não entendi a última parte que você falou. O autor, o quê? Como é que tu descreves, se tens dificuldade em te descrever enquanto autor? Se tu pedisse, faz uma sinopse de ler, saberias responder? Eu como ator faria sinopse? Não entendi, desculpa. Eu acho que estou com o volume baixo aqui. Imagina, é basicamente como é que te descrevias? Ou seja, eu sou Renan, sou autor de Stump, o que é que dizias mais? Normalmente está sempre uma dificuldade em nos descrevermos. Sim. Correto. Sim, eu me descrevo como autor independente, sim, eu acho que o pessoal, tem muita gente hoje em dia que lança uma história e tem uma visão legal. Estava até conversando com a Raquel isso outro dia, talvez sobre também as vantagens e desvantagens de ser um autor independente, né? E eu acho que, assim, as vantagens estão no que você pode fazer o que você quiser, só que essa também é a maior desvantagem, porque às vezes você acha que pode ser muito livre e aí não tem que seguir nenhum padrão. Todo mundo que vem me perguntar, sou super acessível em responder, inclusive as pessoas têm agradecido por isso, né? Porque tem muito autor que pega e lança alguma HQ e logo se torna inacessível, né? Ele não responde o pessoal e fica difícil. E é claro que nós temos bons profissionais e profissionais que às vezes não funcionam direitinho. Mas assim, eu me descrevo como um cara que não sou artista profissional, para todo mundo que me pergunta se eu sou desenhista, se eu sou ilustrador, não, sou programador. E eu fui de curioso tentar fazer algo da melhor forma que eu podia fazer. Então, eu pesquisei sobre como fazer roteiro. A jornada do herói é uma técnica de roteiro muito conhecida que eu utilizei no Sambo. Às vezes o pessoal comete um erro muito grande que é fazer um roteiro gigantesco logo de uma saga no início. Isso pode acabar te desestimulando. O conselho é, vamos fazer um one shot. Vamos pensar aqui numa história que normalmente, e na maioria dos quadrinhos, é um torneio. Por exemplo, Dragon Ball foi torneio, o Naruto, o início é um torneio, então quer dizer, falei, por que não fazer um torneio no Samba? E eu desenvolvi essa one shot de 50 páginas, que é o primeiro volume do Samba, tá aqui, e que é uma história com início, meio e fim, de um torneio que o Samba participa, não é? Pois, e aí depois teve uma adesão legal, teve muitos seguidores no Instagram, e eu falei, poxa, funciona, vamos transformar isso numa saga. Né? Então, quer dizer, fazer as coisas em parte, porque às vezes o autor ele fica muito empolgado, quer fazer logo uma mega saga, e ele mesmo fica desestimulado no meio do caminho e não consegue terminar. E aí vira mais uma coisa que ele começou e não terminou, percebe? Mesmo em termos de prosa, acontece igual. Livros inacabados existem imensos, porque termos a liberdade de sermos nós a criar também cria uma necessidade de um autocontrole e uma criação de mesmo regras da parte de escrita. E eu lembro que nós estávamos a falar que existe sempre uma incapacidade também de compreensão de que umas pequenas alterações, por exemplo, um designer faz um livro, até consegue criar, mas vamos dar-lhe um bocadinho de cor, vamos criar uma capa incrível. Não se ouve?
Conseguem ouvir melhor assim? Não sei se sim. Sim. Tranquilo. Existe, por exemplo, a questão de, e já tínhamos que falar com o Renan escreve cómic, não é? Mas existem imensos autores que escrevem prosa, mas isso não significa que não possam dar assim uma cor ou criar uma arte relacionada, não é, Renan? Batendo um bocadinho naquilo que nós falámos, aquela dica, por exemplo, aos autores, agora fugindo um bocadinho para as dicas de autores que falámos, de criar, por exemplo, arte baseada na sua obra, não é, Renan? Sim, exatamente. Eu acho que o autor criar uma parte, desculpa, olha, o pessoal está perguntando o ID do Zoom, e eu acho que é aquele que está no evento, né, Olga? O ID da sala do Zoom? Eu acho que a Desculpe, Olga... tinha o som desativado. Está no evento no Facebook e também está nos banners. Ah, maravilha. Então, respondendo ao pessoal aí, quem precisar do ID, porque tem gente que instalou o Zoom, né? E aí tá precisando do ID da sala. Sim, está nos banners. Todo onde está a tua fotografia e a da Raquel no Facebook está ali. Ok. Então, Raquel, retorno. Também dá. Se instalarem o Zoom e depois colocarem. Também é uma forma de entrar no Zoom. Estamos de volta. Problemas técnicos aqui. Ok. Eu posso dar o link por aqui para vocês partilharem onde seja preciso. Tranquilo. Ok. Então, Raquel, como é que foi a última parte só que você falou para mim? Estava a querer puxar para falarmos daquilo que nós já tínhamos falado, de criar ilustrações, por exemplo, de grandes momentos das batalhas, por exemplo, de momentos clímax das histórias. Lembras-te que era uma muito boa dica e fácil de publicitar. Sim. O que acontece, essa dica é principalmente para o pessoal das prosas, não é, do livro, porque, por exemplo, às vezes o que a Raquel também comentou comigo certa vez foi que o autor ele acha que só publicar o livro ele já vai se vender sozinho, né? E ele precisa fazer um marketing disso. E o que eu vejo muita gente fazendo, muito autor independente, é fazendo parceria com ilustradores, não é? Ou até mesmo os que desenham, fazendo desenhos, wallpapers, banners, ou pins. Esse material gráfico os artistas vendem no Art Alley, com algumas cenas marcantes. A gente vê muito nos Art Alley, por exemplo, o pessoal com algumas cenas de Harry Potter, não é? Uns prints muito bonitos, e isso é algo que ajuda a vender o Harry Potter, quer dizer, então também ajuda a vender o seu livro, o autor independente que está fazendo, né? Quer dizer. Uma coisa é nós lermos, outra coisa é subirmos uma imagem, falamos de dragão pela XPTO, nós dizer, eu vou ler isto. E há sempre essa ideia de uma associação de uma imagem à escrita. E se o autor conseguir transmitir isso, eu acho que é ótimo. Consegue cativar, pelo menos eu sei que é triste, mas de jogar o livro pela capa, mas acontece, jogar o livro pela capa. E se associarmos a capa mais uma imagem de uma batalha, mais a imagem de uma personagem, mais isto, mais aquilo, a verdade é que vai dar outro ao livro e quem sabe converter em vendas, que é o objetivo, não é? Mais Pois. Na verdade, o que acontece é que por causa da internet, e essa última geração que nós temos do pessoal mais novo, inclusive, é muito visual, né? Por causa da internet. Então, quer dizer, fica mais difícil vender um livro. É por isso que no Japão, por exemplo, teve a ascensão e está tendo um pouco das light novels, que são livros, não é? Mas que tem algumas poucas imagens no meio. Mas o pessoal sentiu a necessidade de fazer dessa forma, porque o pessoal está mais visual. Então, eles querem ver o personagem no confronto com o vilão, né? Ou então num momento muito crítico da história. Quando eu era pequeno, havia muitos livros no Brasil,
com mais livros infantis, não é? Que a cada 15 páginas tinha um desenho. Mas isso, na época do Harry Potter, já não tinha mais. Era só prosa mesmo. E agora a gente está vendo isso voltando um pouco, por causa de uma geração que é muito mais visual por causa da internet. E eu acho válido, eu acho que o autor, mesmo que não seja um artista, ou que acho que não desenhe bem, ele pode fazer parceria com ilustradores. Nós vemos muito isso nas redes sociais hoje em dia. Temos uma pergunta do ouvinte Héctor Lucas. Sobre essa parte de divulgar ilustrações das suas obras, qual é uma forma mais viável para quem está começando? Onde e como divulgar? Onde divulgar as ilustrações, eu acho que o forte principal seria as redes sociais. O Instagram é a ferramenta que está dando mais retorno de seguidores no momento, não é? E parcerias, assim, eu fiquei muito tempo tendo para chegar em 1000 seguidores no Samba, por exemplo, e me perguntando por que eu não chegava, por que outras obras tinham, não é? E o segredo é parcerias, é você se juntar a grupos de ilustrações. Eu, por exemplo, participo no WhatsApp da Ordem das HQs, que é um grupo de WhatsApp que tem muitos ilustradores, muita gente que faz tirinha. Participo de outro grupo que é o aplicativo HQ, que é um aplicativo do Brasil que só tem publicação de banda desenhada de autores independentes do Brasil. Então, quer dizer, esses grupos é o que fomenta, né? Porque você publica o teu amigo na tua página, ele te publica e assim vai, os seguidores vão descobrindo novas séries. Penso que será um bocadinho de criar uma estratégia, ou seja, pensar na Raquel, fala mais alto, mais alto. Okay. Vai depender um bocadinho da tua estratégia, ou seja, da estratégia que tu tens que criar. Tens que olhar um bocadinho para a tua obra, para a tua criação. Definir, por exemplo, o protagonista, quem é, quem não é, e vês aquilo que visualmente te vai fazer sentido, ou seja, enquanto autor tu sabes que vai ter um momento de max, há personagens que vais querer mostrar, não é? E pegares nessas personagens e, tal como a Reina disse, tentares, se não souberes desenhar ou não quiseres, associar-te a um autor, a um desenhista, a um artista da parte de gráfica, para te fazer um desenho. Entendes? Isso tudo começa assim. E até pode ser algo bastante simples. Porque muitas das vezes não é preciso assim altos wallpapers incríveis, não. Às vezes desenhos simples, que são associações até normalmente bastante económicas, se vamos a falar de contratos, e que podes simplesmente depois, através das plataformas, ir publicando. Mas eu sou um bocadinho também apologista de Facebook, Instagram, vai criar em várias plataformas, porque nunca sabe o que é que poderás tirar dali. Mas sim, acho que é um bocadinho de uma estratégia, criar uma estratégia e depois sim, associações. Mas estás sempre a tentar criar e, claro, tentares perceber a tua obra. Às vezes, muitas vezes, falha é compreender o que é que tu tens. O bom que tens, certeza, e a partir daí acho que vai-te fazer mais sentido para o que criar e quando criar. A Raquel está falando com propriedade, porque ela faz essa parte mesmo de agenciamento de autores, né? Quer dizer, ela, por exemplo, levou uma autora de uma obra que está publicada na Bubook, que num evento lá onde ela esgotou o estoque no evento, não foi, Raquel? Foi a Sofia Neto, a nossa autora de Buboc do livro Supernova. Na Anime arrasou, foi um éxito total, mas é porque todo o público-alvo estava ali. Há que saber escolher as coisas onde vas promover o teu próprio livro. Temos uma pergunta de uma pessoa que se chama Água, diz: sou escritor e ilustrador, isso me ajuda muito, o que estão a comentar, mas ao mesmo tempo ficam muitas atribuições sobre as costas do autor. Quero perceber que está a falar de dinheiro. Isso é bom ou ruim? E também está a dizer que o som da Raquel não está muito bom. Raquel, não sei se... É que soas muito baixinho, não sei se consegues... Explicar para o pessoal rapidinho. Tem a ver com o microfone, eu acho que só se falar assim um bocado muito alto, conseguem ouvir assim bem. Pois, fala muito alto, grita. Fala muito alto. Sim. Se for pegar, peço desculpa. Tranquilo.
Só fazer um parênteses aqui para o pessoal do Brasil entender. O Pado, eu conheço o Pado, é um grande artista, ele faz desenhos muito bons, está há muito tempo desenhando. Eu acho que com essas atribulações, ele quer dizer que o artista fica sobrecarregado, ele sendo o escritor da obra e o desenhista, não é? Só para fazer um parênteses pro pessoal, é porque a Olga é da Espanha, né? Então tem Sí. alguns calões, jargões brasileiros que a gente vai falar que Sí, realmente ás veces non percebo moito ben os brasileiros. Tipo, os brasileiros para min falan moito claro na pronuncia, mas o vocabulario é ben distinto. Não, sem problema. Então, o que ele quis dizer é isso, é que o ilustrador ele fica sobrecarregado quando também é autor, né? Então, quer dizer, eu acho que vai daí ele buscar uma solução de alguma técnica de roteiro que vai facilitar o trabalho dele como escritor, não é? Por exemplo, eu busquei a solução da jornada do herói. Se vocês buscarem vídeos no YouTube sobre jornada do herói, vai ter muita gente que é roteirista explicando. É sensacional, facilita muito a sua vida. E aí você pode se preocupar mais com o desenho. Você que é mais desenhista do que autor. Agora, se você é mais roteirista do que desenhista e quer fazer uma banda desenhada, aí nesse caso, ou você tem que fazer parceria com o ilustrador ou aprender a desenhar, né? Que foi o meu caso, que eu tive que reaprender a desenhar. É um bocadinho, a questão é, também para tentar responder ao Pablo, é muito difícil o autor, o make yourself, o autor se publicitar exatamente por isso. Porque se for autor da parte narrativa, mais desenhista, mais tudo do marketing é muito complicado. Nós sabemos que é difícil, nós tentamos dar um bocadinho de ferramentas para ao menos começar. Porque, obviamente, e isso já acontece em alguns autores, chega a um ponto que eles têm que ter um manager, um editor só para eles, para o ajudar em todo o processo. Nós o que estamos a tentar fazer é dar-vos ferramentas para começar, okay? Para dar aquele pequeno passo, para verem o que é que resulta, o que é que não resulta, e começarem a ter vendas. Claro que, felizmente, espero que sim, quando tiver muitas vendas, claro que é preciso ajuda, porque senão aqui diz, é muita coisa, se me carrega, claro que sim, mas lá está, é simplesmente há sempre aquele período que é mais duro do que o resto. Estamos a tentar dar algumas dicas de como dar esse primeiro passo. Esperamos ter ajudado e qualquer coisa que tenhas dúvidas disto, que eu sei que o meu microfone está um bocadinho baixinho. Tranquilo, tranquilo. Na verdade é porque a Raquel teve um problema lá, gente. Estão fazendo obra na frente da casa dela, então teve um problema ali e ela está utilizando a conexão 5G, não é? Por isso que, mas ela falando pausadamente assim dá para entender um pouco melhor. Problemas técnicos que acontecem aí no meio da live, né? Agora, Olga, tem mais alguma pergunta ou não? Aquí, pronto, há moitos comentarios no Facebook a dizer hola o Renan, esse homem, mas perguntas ainda não temos mais. Ok, não tem problema. Então, eu vou retomar aqui numa pergunta que a Raquel tinha feito para mim, que era sobre essa brecha do mainstream, que é muito importante, né? A brecha que o mainstream deixou para que aparecesse esses autores independentes porque isso ficou tão forte, né? Eu acho que nós temos aí produções muito grandes que deixaram pontas soltas, como por exemplo, eu sou muito fã de Harry Potter, gosto muito, cresci assistindo Harry Potter, mas nós conseguimos perceber ali que a nível de roteiro, a nível de história, tem algumas pontas soltas, não é? E algumas outras obras muito grandes, como aquela do Crepúsculo, né, dos vampiros, que fez muito sucesso, mas o autor independente, quem gosta de botar a mão para fazer, começa a olhar para esses defeitos e se questionar. Poxa, são profissionais que estão fazendo e deixando uma brecha grande dessa, poxa, eu acho que eu conseguia fazer melhor. E aí é quando ele sozinho, ou se junta a outras pessoas para poder desenvolver uma história que acaba se provando às vezes muito boas. Como é o caso do Webtoons aí, que nós temos Webtoons, que são quadrinhos da web, com 2 milhões de acessos, quer dizer, são coisas que o mainstream mesmo está difícil de conseguir hoje, né? E eles estão conseguindo toda essa visibilidade. Sim, é o facto de cada vez mais as pessoas publicarem de forma gratuita, darem a conhecer sua arte de forma gratuita, é uma excelente forma também de publicidade.
Por exemplo, no caso do Tower of God, que estavas a falar, neste momento já foi adaptado ao anime. Se fosse, se calhar, a passar todo o processo de publicação, se calhar já não era assim. E se calhar, e lembro de falar já isso contigo, dar um bocadinho de cheirinho do que é a obra poderá ser uma ótima dica para os autores. E não há mal nenhum. É uma forma diferente. E é fugir um bocadinho à edição tradicional. Mas, por exemplo, a Kashizo, que é uma autora que nós vamos lançar o livro em breve, ela começou lentamente a publicar as suas obras. Claro que também foi no contexto de prémios do Japão, mas lançar online e deu muito a conhecer a sua obra. Claro que agora é conhecida, já conhece, o seu trabalho é conhecido. Mas começou assim. Penso que seria uma dica. O que achas? Espero que você também. Opa, foi? Não, tranquilo. É porque eu digo isso porque alguns artistas ficam achando que o único meio de se divulgar hoje em dia é no Art Alley, por exemplo, na Comic Con, que são eventos muito grandes, né? Principalmente no Brasil, que nós não temos muito espaço nos eventos. Aqui em Portugal, pessoal, praticamente todo evento de anime tem Art Alley, é assim. E tem evento que às vezes é só de Art Alley, ou seja, é um evento que é feito numa quadra de um colégio, só tem artista, é super legal. Então, foi uma coisa que me surpreendeu aqui em Portugal, é que eles dão muito valor para os artistas, assim, e tem eventos que é praticamente só Art Alley. No Brasil, dificilmente no evento pequeno você vê Art Alley. Você vê o Art Alley na Comic Con em eventos grandes. E nessa pandemia o pessoal ficou desesperado, falou, poxa, e agora? Como é que eu me divulgo? Justamente porque ele não tem esse conhecimento das redes sociais, ou ele não está muito forte no Instagram, ou até mesmo quando ele está muito forte no Instagram e no Twitter, que tem sido duas ferramentas muito boas, ele esquece que fazer live, a Twitch, que é uma ferramenta de streaming hoje, é o ideal. Eu estava comentando com a Raquel que eu sei disso e eu não tenho tido tempo para fazer vídeo, fazer live, mas é realmente a melhor forma de comunicar. Quando você está comunicando o seu quadrinho, a sua história, como que você fez, o seu livro, ou ajudando autores a como fazer, né? Isso dá muita view. Então, se você tem um pouquinho de tempo, que eu ainda não consegui ter, mas e fazer uns vídeos, você vai conseguir ver como é que isso vai te impulsionar na visualização aí da sua obra e do seu material. Temos uma pergunta de João Birra, que diz por que os e-books de banda desenhada não se vendem. Por que os e-books de banda desenhada não se vendem? Eu acho que é por causa da demanda gratuita muito grande que se tem hoje de quadrinhos na internet. Hoje, se você quer ler um PDF, né, um e-book de um quadrinho, você entra em sites como Tapas, por exemplo, como Webtoons, que tem muito material gratuito lá. Então, eu acho que acaba passando por eu quero ter alguma coisa física, né, ou comprar. Então, quando você oferece algo que é digital, que teoricamente ele tem um acesso gratuito a isso, ele não consegue ter muita venda. A Olga mesmo me falou, o Sambo no momento na Bubu que só está digital, mas ela falou, olha, vamos colocar essa obra impressa aí, porque... Tem de estar impresso. Hoje não está em papel, mas na segunda, em lo que el viento se llevó, pongo a Dios por testigo, vai estar em papel. Eu acabei tendo algum problema assim nas configurações ali com algumas palavras mesmo, que é do espanhol, né, que eu não sei, mas aí você me ajuda com isso e a Olga também, pessoal, está disponível para qualquer dúvida que o autor independente tiver, não é? Em como utilizar a ferramenta, pergunta, o pessoal é super acessível. Sí, na Buboc son uns pasos de publicación que son fixos e ás veces tornase un bocadiño difícil para quen non percebe de medidas exactas para a casa de impresión, a capa, como o tamaño do papel ten de ser diferente do da capa, etc. O bleed, mas nós estamos aquí para axudar. Entón, o noso propósito é ter todos os libros en e-book para quen prefere e-book e en papel para quen prefere papel. Para acrescentar uma coisinha, quando se pode fazer nesses casos da parte do cómic, webtoon, e que pode ajudar é fazer a técnica de lançar 2 ou 3 capítulos de forma gratuita e dizer querem mais
existem em formato físico. Isso é uma estratégia de marketing muito usada e que tem duplo significado, que é além de conseguires ter um feedback das pessoas, porque poderá até não ser tão boa ou teres melhorar alguns pontos, consegues depois cativar as pessoas para continuar a ler. E depois acrescenta a ideia do Renan, que é ter o formato físico e que se costuma usar. Isso, na verdade, inclusive a estratégia que gigantes têm utilizado, né? A Netflix, que dá 30 dias gratuito, o Spotify, que deixa você ouvir músicas com uma quantidade X de pular e essas coisas. Então, o que eu estava comentando com a Raquel também outro dia, incrível, a gente está aqui lembrando dos pontos. Hoje o usuário espera que ele tenha alguma coisa gratuita. Então, se você tem um formato só físico e ele não tem como consultar nada, então ele não vai comprar. E aí, se você tem tudo no digital e quer vender um PDF disso, ele também fica... Então, acho que a melhor estratégia é essa que a Raquel falou mesmo. É oferecer uma parte gratuita, ou então oferecer a história gratuita, mas um conteúdo impresso com algo a mais, um diferencial, uns segredinhos, alguma coisa sobre os personagens, não é? Exatamente. Criar quase uma versão deluxe da tua própria obra. Não sei se estão a ler a Campos aqui no chat, vocês os dois. Como? Aqui no chat do Zoom está o Campos a falar para nós, leiam. Ok, pode deixar. Por exemplo, então vamos lá, o Campos falou aqui. Aqui no Brasil até começamos com artistas independentes, tem um espaço legal em vários eventos, como a CCXP, começaram a ter artes alley, porém muitos também começam a ver esse espaço como uma forma de ganhar mais dinheiro para o evento, cobrando valores ilógicos para o autor adquirir a mesa. Muitas vezes eventos que nem possuem tamanho justificável para o valor exagerado. Esse é um problema mundial. É um problema muito grande. Também passa para as editoras, não é só para os autores independentes, para as próprias editoras, que querem por uma feira, por uma série de eventos independentes, que pedem muito dinheiro e depois nós nas vendas não vemos a retribuição, então deixamos, não vamos, é mau para os autores, é mau para nós, penso que seria uma coisa que podemos fazer um protesto conjunto. Na verdade o que acontece é que o evento é um negócio e aí começa a ter muita procura e tem pouco espaço, então é a lei do mercado, né? O que é muito procurado e tem pouco fica com valor mais alto. É um bocadinho como a Renan disse, é muito complicado quando se trata de um negócio e então é a lei da oferta-procura. Não estou a dizer com isto que seja mais ou menos justo, mas tem que haver depois o meio termo e uma questão também de diálogo com a própria entidade. Claro que há eventos e eventos. Por exemplo, para ir para uma Comic Con, uma pessoa sabe que vai pagar mais. Mas aquilo também tem um custo que não é só o custo de venda. Não se está só a pagar a venda, está-se a pagar a exposição, está-se a pagar a publicidade. Aquilo é quase como uma validação de marca. Ok? Daí os preços também serem mais elevados. Mas eu não sei como é que é no Brasil. Nós aqui em Portugal temos muitos pequenos eventos e aí, em alguns deles, a entrada é até gratuita para os artistas. Então, aqui em Portugal, nós conseguimos ter uma balança mais ou menos equilibrada. Se tivermos mais poder financeiro e uma maior exposição, vamos para os eventos grandes. Se não, vamos para os eventos mais pequenos, conseguimos um tipo de exposição menor, mas é como a Renan disse, às vezes é muito giro e tem eventos só para artistas incríveis e muito divertidos que se consegue não só ver, mas trocar ideias. Claro que isso acaba por ser injusto, é para as editoras que para participar nesses eventos só vão aos grandes, aos que têm espaço para elas, e os preços são para lá do inimaginável. É aquilo, né? Mas é uma questão Sim, mas é verdade que por a contra temos eventos em Portugal nos que participamos que foram gratuitos ou muito económicos e que funcionaram muito bem. Ao Anime funcionou otimamente, os gastos do Dia Mais Geek, o Café Mais Geek, o evento foi o Dia Mais Geek
en Penacova, perto de Coimbra. Foi encantador, gostamos moitísimo de participar a eventos así pequenos que realmente merecen a pena. Non sei se existen estes eventos en Brasil, eu supoño que no Brasil tamén haberá este tipo de iniciativas. Assim, eu tô há 2 anos fora do Brasil já, né? Mas quando eu saí de lá, tinham pouquíssimos eventos, como eu falei, que abrem espaço para artista, né? O pessoal que está aí no chat, os artistas que estão no chat, podem dar informações mais recentes para a gente do Brasil, mas não conheço nenhum evento no Brasil que a mesa do artista seja gratuita. Não existe isso. Então, quer dizer, o artista vai em algum evento, ele tem que pagar. E se já fica caro para uma editora, né? Você imagina para um artista independente. O problema da editora, se eu não me engano, Olga, é que ela tem que pagar como se fosse loja, né? E a taxa da loja é mais cara do que a do artista. Sí, exactamente, depende, porque se é somente activación de marca e non vamos vender, é diferente, mas sí, se queremos vender os libros da nosa editora, evidentemente é como unha loja. Pois. Por exemplo, outro pessoal da CRAS, que é uma editora de quadrinhos lá do Brasil, falando que essa questão do evento, para os autores independentes, é um pilar de vidro, não é? Quer dizer, isso pode quebrar a qualquer momento, porque já se ouve falar no Brasil, na Comic Con do Brasil, que vão começar a abrir o Art Alley, que inicialmente era só para artistas, né? Para o pessoal da bijuteria, para o pessoal da costura, ou seja, para outros trabalhos manuais. E aí acaba que o pessoal, de repente, vai vender mais do que o ilustrador, e o ilustrador vai começar a desaparecer do Art Alley, né? No Iberanime eu vi bastante gente assim com mesa de, por exemplo, coisas de bordado, né? Como se fosse arte no bordado, né, Raquel? Também é Raquel. A Raquel já está a existir uma mudança de vendas. Estão a existir cada vez mais artesãos das mais diversas áreas a vender no Artist Alley. Isso depois terá que existir quase com um apelo por parte dos eventos para uma seleção cuidada das pessoas a participar no Artist Alley. Mas isso vai depender sempre muito da entidade contratante, digamos assim. É difícil, em termos negociais, explicar que eu sei que eles querem, mas não podem, e é muito, muito complicado, porque o Artist Alley é muito mais barato que uma loja, e é isso que tem que perceber também, que em eventos grandes, existe um custo por metro quadrado, ok? E esse custo existe, independentemente do artista pagar ou não. E as lojas é que fazem o evento, pagam o evento. E então tem que haver sempre aquele peso e medida. Eu acho que é favorável pagar um bocadinho para ter uma banca de artista, mas ter todas as condições, do que às vezes não pagar ou não existir essa área e ser completamente omitida por lojas. Acho que vai depender um bocadinho e tem que haver aquele bom senso de equilibrado, tanto de um lado como do outro, para conseguirem chegar a um consenso. Não é pedir 500 euros por uma banca de artistas, isso não cabe na cabeça de ninguém, mas acho que, por exemplo, pagar 5 euros, 10 euros, acho que não é por aí. Ou seja, vai ter que haver sempre um diálogo entre ambas as entidades, seja o artista, seja o criador de eventos, mas tenho pena que no Brasil seja assim dessa forma e que tenha existido. O autor Padua Carvalho está a dizer que já há muitos eventos deste tipo aí no estado de Piauí. E tamén está a preguntar o Renan, ás veces o autor ten até un certo apoio para imprimir e lanzar o libro, mas el depende de unha estrategia de marketing de sustentación ao longo prazo. Senão, ele não vende. O que você pensa sobre isso? Eu penso exatamente o que você disse, né? E tem muitos autores que acham que só por publicar o livro em algum lugar ou só imprimir e colocar à venda num e-commerce, ele vai se vender sozinho, né? E tem que ter uma estratégia de marketing traçada em cima disso. Hoje, quem vende mais, os autores que vendem mais são os autores que, além de Instagram, postando arte todo dia, que eu sei que o Padua faz isso também, eles estão presencialmente na Twitch, no YouTube, fazendo live, fazendo vídeo todo dia. Então, ele consegue manter essa presença que você está dizendo. Para você manter a criação de conteúdo tem que ser constante, né? Isso não só para artista, para qualquer rede social. Você vê
grandes empresas que estão com 10 mil seguidores porque postavam alguma informação todo dia, né? E aí eles deixam de fazer postagem todo dia e esses seguidores já começam a cair, ou então eles não aumentam mais. Enfim, a produção de conteúdo tem que ser constante para a divulgação de qualquer trabalho. Não tenho muito mais a acrescentar o que Renan disse. Tem que ser consistência. Tem que haver sempre a publicação. O Pádua ainda tem máis unha cuestión. Então, eu posso continuar a falar como na boca do autor Pádua. Mas iso, non sei do que estábamos a falar nas 5:39, porque acho que me saltei esta pregunta. Iso non sería fan-made cando os fans encontran fíos soltos na trama e resolven facer unha versión que resolva ou responda perguntas que sobran no roteiro. Pois, eu acho que ele está se referindo a quando eu falei sobre as pontas soltas nas obras grandes que fazem com que o autor independente crie sua própria história, né? E quando ele diz consertar essas pontas soltas dessas obras, eu acho, por exemplo, que ele se refere a fanfics que são feitas, eu não sei se, eu acho que o termo é internacional. Uma fanfic é, por exemplo, eu acho que uma coisa ficou muito mal no Harry Potter, e aí eu vou e faço um fan-made, né? Uma revista em quadrinho ou alguma mídia da história do Harry Potter como se fosse se não tivesse acontecido isso. Por exemplo, Naruto, que é um anime muito conhecido, né? O próprio autor fez uma brincadeira fazendo um vídeo de como seria se a vida do Naruto não tivesse sido tão triste, ou seja, se os pais dele não tivessem morrido e tudo mais. E aí é um videozinho como a vida dele seria feliz, né? Eu acho que foi isso que ele quis dizer, mas se você quiser eu posso dar uma olhada lá no texto. O Campos também está falando aqui, por exemplo, que tem alguns eventos gratuitos lá onde ele mora, no Brasil. Que bom, que na época que eu saí não tinha, né? Mas eu acho que foi essa a questão do Pádua. Estão também a perguntar no Facebook quando é que vais começar a vender os brinquedos e muñecos do Sambo. Assim que eu arranjar um modelo em 3D. Se eu parar agora para aprender modelagem em 3D, para poder fazer impressão 3D, eu não consigo seguir com a saga, né? Então, eu já pensei nisso, né? Seria bem legal vender uma miniatura. Eu acho que todo o artista ou autor que faz um livro ou quadrinho pensa como é que seria, né, um bonequinho. Eu tenho aqui, por exemplo, um bonequinho do Mega Man, que é muito legal, tá vendo? E o Sambo, inclusive, foi muito inspirado no Mega Man, né? Principalmente as cores dele. E eu gostaria muito de ter um bonequinho desse do Sambo, pô. Ia ser a realização de um sonho. Mas essas coisas têm que ir um passo de cada vez. O meu passo agora é ter impresso na Bubook para vender. Ótimo. Já tens GIFs, não é? Já tens a tua publicidade pessoal, é muito gira. Queres falar sobre isso dos teus GIFs de chat do Facebook? Hoje muita gente falou essas imagens que eu utilizo no chat. Normalmente quando alguém vem conversar com o Sambo, eu, em vez de utilizar o emoticon, que todo mundo utiliza, eu utilizo uns emoticonzinhos que eu fiz do Sambo. E aí todo mundo fica, olha, que legal, né? O que gira em Portugal é o Sambo. E pronto, isso já é uma forma diferente do autor comunicar que chama a atenção das pessoas, né? Sim, eu acho que neste momento ser original em redes sociais também ajuda muito a fazer GIFs, não sei, memes engraçados, tudo isso faz com que a gente sinta-se atraída pela obra e pelo autor. Pois assim, também é muito legal a questão de você conseguir pescar as referências, né? A Raquel tinha me perguntado certa vez também como que eu lido com as críticas como autor, né? Eu acho que isso é muito importante de se falar, porque às vezes você tem críticas super construtivas, como eu tenho de colegas ilustradores, que é o caso do Pádua, que sempre que eu faço uma pergunta, o Pádua participa do mesmo grupo de ilustradores que eu participo, que é o Ordem das HQs, que tem muita gente que produz conteúdo lá, e provavelmente vai te perguntar muita coisa sobre como publicar na Bubook, o pessoal do aplicativo HQ também. Mas o que acontece com essas críticas é que hoje nós temos um problema muito grande, principalmente nos mais novos, que querem ir rápido demais, e às vezes você recebe uma crítica que na verdade é o que o pessoal na internet chama de hater, né?
O cara ele só quer vir e falar mal da sua obra. Eu acho que o autor tem que saber identificar quando não dizendo, olha, não vou ouvir críticas, não quero ouvir críticas, não é o caso, mas você tem que saber quando isso é hater e quando é uma crítica, porque às vezes ele só quer te atingir, ele está com inveja do seu trabalho, porque ele não consegue fazer o material dele, ou por algum motivo só quer fazer mal. Tem muita gente na internet que é assim. E tem críticas super positivas que falam, olha, eu acho, por exemplo, uma crítica que eu recebi do Sambo, todo mundo que leu vai entender, é que a personagem secundária, que é um ninja, às vezes tem mais protagonismo que o Sambo. E isso pode acabar apagando um pouco o Sambo, né? Então foi uma preocupação, uma crítica super construtiva que eu estou tentando melhorar agora no segundo capítulo. E eu acho que saber identificar essa questão das críticas é ideal para o autor, Raquel, né? Sempre podes facer un spin-off, facer Exato. un libro aparte sobre o segundo protagonista. Exatamente. E tem obras grandes, como o Naruto, por exemplo, que tem muito personagem, né? É mega complexo você conseguir numa trama ter muitos personagens e trabalhar eles individualmente, né? Para o autor isso é um pesadelo. Mas o Naruto consegue fazer isso também, que é uma obra que eu gosto muito, estou citando aqui pela segunda vez, que houve vários spin-offs, do Rock Lee, do Kakashi, do Itachi, que são personagens individuais que tiveram tanta força que às vezes a pessoa assiste ou lê a obra por causa do que não é o protagonista, do antagonista, às vezes, como é o caso do Naruto. Tem muitos fãs de Sasuke. Eu mesmo não gosto do Naruto, gosto do antagonista, então. Exatamente. É um bocadinho assim, ou seja, estás a criar e claro que há sempre falhas ou linhas narrativas que se calhar deviam ser feitas de outra forma e os comentários é ótimo para tu perceberes até podes fazer ou seja fazer um spin-off, mas é um bocadinho também, como dizes, é saber filtrar os haters ou simplesmente aquelas pessoas que vão para lá sabe só fazer o quê? Só por existir vão e deitam um bocadinho abaixo as pessoas. E, claro, é normal o autor ler e deitar abaixo, mas é como disseste, saber filtrar muito bem o que é um comentário construtivo, negativo, mas construtivo, e o que não é. E esses arrumar para canto. Claro que com a exposição tem que haver um cuidado da forma como se diz, da forma como se fala. Digamos que haters há em todo lado. Também conseguimos filtrar um bocadinho, ou melhor, como se costuma dizer, não colocar-nos em frente às balas, não é? Calma, tentar sermos, pelo menos no início, até para nos protegermos, criar um conteúdo bom, mas que consiga, pelo menos em termos de redes sociais, atenção para as redes sociais, a exposição de obras nas redes sociais, temos cuidado da forma como expomos os temas das obras. Ok? Acho que isso poderá ser uma dica para aquelas pessoas que têm medo de expor determinadas obras ou determinados temas. Isso faz sentido. Temos mais alguma pergunta ou de repente a Raquel pode seguir no prompt, naquela partezinha final, de repente do prompt. Não sei se a gente está estourando o tempo, Olga. Sí. Non, podemos falar un bocadiño máis. De momento non hai ninguna pregunta, eu vou interromper se hai alguma pregunta. Eu quería que falasen moito de dicas, falasen un bocadiño de dicas para os novos autores para que o aspecto do seu libro non fique amador, que se vexa mesmo unha coisa profesional. Na Bubok, o básico é completamente gratuito, depois temos servizos, mas obviamente há moita xente que non pode acceder a eses servizos porque son a pagamento. Entón, como un libro pode ficar con aspecto profesional sen ter de acudir a uns profesionais, sem ter de pagar, pronto. Sim, sim. Eu acho assim, que isso vai de encontro também com qual é o objetivo do autor em cima da obra, né? Por exemplo, se ele quer ganhar dinheiro, né? Se ele quer viver disso, que é uma grande questão no meio dos artistas independentes hoje, é o artista que quer viver da arte, né? E isso está se tornando cada vez mais difícil por causa da quantidade de artistas que existem
Mas, assim, aquele sonho de criança de querer ser o desenhista do próximo anime, do próximo Dragon Ball, né, que vai fazer sucesso, eu acho que o mais importante é se informar, né? Claro que o ideal é você fazer as coisas profissionalmente, mas quando você não pode, como é o caso do que a Olga comentou, é buscar fazer da forma mais profissional possível. Eu não sou um roteirista profissional, por isso eu busquei técnicas de roteiro na internet. O YouTube é uma maravilha, tem tudo lá que você precisa. Agora, eu acho que não dá para fugir de alguns aspectos. Eu vejo algumas pessoas que deixam de lançar livro porque não conseguem fazer uma capa, ou não conhecem um artista para fazer uma capa. Eu acho que a Bubook, por exemplo, oferece esse serviço por um preço que não é algo extraordinariamente, absurdamente caro, né? E tem uma equipe ótima lá dentro. É uma coisa que é imprescindível para o livro, porque muita gente compra pela capa, né? Outra coisa imprescindível. Capa é o básico. É o básico. Muita gente tem essa questão da tradução também, que tenta fazer de forma amadora, ou a correção, não é? Que tem que ser profissionais, também é algo que não é extraordinariamente caro, ou seja, a pessoa mesmo que não tenha uma renda muito alta pode juntar um pouquinho ali e conseguir pagar uma revisão da Bubook para que não tenha essas pequenas gralhas, que quando a Olga diz gralha, pessoal, ela quer dizer falhas de texto, né? Quer dizer, alguma falta no acento em algum lugar, ou palavras que não são da forma que deveriam ser. É que muitas vezes não é um erro ortográfico do autor, é simplesmente que clicou na tecla errada e continuou a escrever. É simplesmente isso. São olhos alheios, outra pessoa que tem de ler, porque o próprio autor já está tão cheio da sua obra que já não vê, fica cego. É muito importante que outras pessoas leiam a obra antes da obra ser publicada. Muito importante. Eu acho isso legal. Vou fazer agora um contraponto também ao que a Olga disse, porque antes de conhecer a Bubook, eu precisava dessa visão, né? Às vezes você está com tanto a sua obra na cabeça que você acha que está explicando demais e está explicando de menos. E aí alguém que lê a sua obra e faz uma crítica fala, mas eu não entendi isso nessa parte. E aí você, mas por que não será que ele entendeu? É porque você que está escrevendo, para você é muito claro, porque você tem a sua obra toda na cabeça. Mas para quem está lendo e não percebe alguma coisa, então na altura eu paguei uma pessoa formada em letras, não é, que é a faculdade no Brasil que lidar com linguagem, né, a linguagem portuguesa como é no Brasil, para poder fazer uma revisão, né? E descobri depois que a Bubook é muito mais barato fazer pela Bubook. Então, olha aí, antes de conhecer a Bubook, paguei mais caro. Mas, assim, é super importante, pelo que você falou, em termos de falhas ortográficas e também em termos de roteiro, né, de história. Quer dizer, às vezes você acha que está explicando, mas a pessoa que está lendo e não tem tudo em mente não consegue perceber. E outra coisa também é, por exemplo, eu quero lançar uma coisa que eu percebi. Eu fiz todo o meu quadrinho com os textos em brasileiro. E, é claro, o português é falado tanto no Brasil quanto em Portugal. Só que é um pouco diferente. E tem coisas que a gente diz no brasileiro que o português não entende. Então, eu voltei a ter que pagar alguém aqui de Portugal para poder revisar o texto todo em português do Brasil e transformar jargões, principalmente, não é? Gírias, como a gente diz no Brasil, que são ditas no Brasil e não são ditas aqui. Claro que uma coisa ou outra, a Raquel até entende quando eu falo legal, né? Mas tem coisas que não se percebe. Só para clarificar, uma capa na Bubook custa em torno de 200 euros. Pois assim, e a gente sabe como é que é caro pagar um artista para poder desenvolver alguma coisa. Raquel? É um bocadinho como o Ren disse. O que eu posso sugerir é tentarem ao máximo estudar antes e perceber também o que estão a criar. Isto acontece muito em manga, que já apanhei em termos de correções e para rever para publicação, em que acham que estão a fazer algo incrível e que está imperfeito e que depois, quando estamos a ler, e para quem trabalha mais na parte, sobretudo manga e cómic, está a ler e pensa, calma, tens que, por exemplo, o Kainan está a falar, a jornada do herói, tem uns passos. Se tu saltas os passos, chegas a um ponto que tu vais aborrecer o leitor, ou ele vai ficar com dúvidas e não vai ficar
cativado. E essas pequenas falhas consegues colmatar a ver vídeos no YouTube, a ler. Há imensos livros que não são caros. Eu estou inclusive a ler um que são 14€. São livros baratos, exatamente sobre isso. Sobre como criar, desenvolver uma história. Que podes comprar ou podes ver vídeos na internet de graça e melhorar-te a ti mesmo. Ou seja, até chegares à criação e à publicação, muito do processo consegues fazer de forma ou gratuita ou a custo muito reduzido. A Bubook também, por acaso, ela tem lá alguns livros desse caso, né? Tem um manual lá de como fazer a edição, né? De como editar um livro. Pois, de como fazer esses passos, né? De como dar uma ajuda pro... Sim. Nós temos um manual de como fazer toda a publicação e depois também estão os passos um a um no processo. É simples, mas muitas vezes o autor fica atrapalhado porque são muitos passos, porque uma coisa é o ficheiro que submete com os textos, mas depois diferente a capa, tem de escolher um tamanho para o livro, depois o formato tem que ser exatamente igual ao formato da capa, mas é gratuito e se têm algum problema, sempre estamos nós para ajudar. Tenho mais um comentário de Pádua Carvalho, de que não sou da geração mangá, mas respeito e procuro acompanhar, pelo menos nas animações. Mas acredito que, sendo fiel ao seu estilo e com um trabalho persistente e almejando o público certo, tem como ganhar seu espaço. Mas uma coisa é ter isso como projeto de vida e outra é ralar no dia a dia para se manter. Às vezes me sinto deslocado. Como conciliar tudo isso? Como o quê? Como livro? Vou ler tudo outra vez. Ele está a dizer que se sente deslocado com o estilo. Pádua Carvalho, por favor, podes falar um bocadinho mais desta pergunta? Não sou da geração mangá, mas respeito e procuro acompanhar, pelo menos nas animações, mas acredito que, sendo fiel ao seu estilo e com um trabalho persistente e almejando o público certo, tem como ganhar seu espaço. Mas uma coisa é ter isso como projeto de vida e outra é falar no dia a dia para se manter. Às vezes me sinto deslocado. Como conciliar tudo isso? Eu acho que está a falar mais de como sobreviver como autor independente. Pois é, ele está dizendo que... Eu acho que ele quis dizer que tem como se conquistar o próprio espaço, sim, né, como autor independente. Quer dizer, ele conseguiu conquistar muitos leitores e o pessoal da Ordem das HQs lá sempre está se ajudando muito para poder compartilhar o trabalho mutuamente, mas outra coisa é querer tirar o seu ganha-pão disso, né? Viver só disso, dificilmente você vai conseguir sem estar no mainstream, no canal principal, ou com uma grande editora, porque, veja bem, o que ele está querendo dizer é que muita dessa geração mangá, que é o pessoal mais novo, acredita que um dia vai chegar a ser um desenhista, um mangaka, e que vai conseguir publicar sua obra e ganhar milhões com isso. Não estou dizendo, é claro que não vai conseguir, mas o caminho é muito difícil e é para poucas pessoas, né? Por exemplo, você se tornar um desenhista profissional, vai descobrir que é mais uma produção em massa, como se fosse máquina, do que você poder publicar sua própria obra. O desenhista no mercado mainstream é utilizado como se fosse uma máquina. Nós tivemos uma crise aí no mercado japonês, por exemplo, na produção de animes, em que a gente descobriu que tem animadores que moram em locais, como se fosse um grande prédio de dormitórios, que é patrocinado por um projeto do governo para essa galera ter onde morar, percebe? Então, quer dizer, é muita gente com sonho, e aí isso torna o quê? Torna o mercado cheio de desenhistas e de animadores, e como a gente já falou, a lei do mercado aqui, muitos desenhistas O Japão tem muitos projetos, né? Mas a quantidade de desenhistas é muito maior. O pessoal aprende a desenhar mangá no colégio. Então, a quantidade muito grande de desenhistas, o salário fica muito barato para os desenhistas e animadores,
e aí você, no final das contas, tem esse sonho destruído, não é? De querer publicar a sua grande obra, e você só conseguiu ser um desenhista que desenha coisas que você nem gosta, né? Então, o Pado, eu acho que também tem que deixar uma mensagem para os mais novos. O que eu posso dar de dica, respondendo um bocado ao Pablo, é possível ir fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, ter um emprego, por exemplo, o Gainan também é programador e faz arte, ou seja, eu também, a minha profissão principal não é manager, é mentoring, ou seja, eu trabalho em part-time em várias profissões para conseguir também eu sobreviver. Acho que tem que haver uma flexibilidade para quem tem sonhos na arte, na parte criativa, em arte, tem que haver uma flexibilidade para, por um lado, pagar as contas, como ele disse, porque a gente tem que pagar a renda e pagar a comida, a subsistência, e ao mesmo tempo também criar, ou seja, tem que haver uma busca e tentar um equilíbrio. Claro que vai haver sempre, vamos ter que prescindir de, se calhar, tempo livre, ou de ganhar mais e trabalharmos em part-time. Claro que vai haver sempre cedências, mas é possível. Agora cabe a cada um tentar pesquisar formas de basicamente conseguir equilibrar os dois mundos, a subsistência e a parte artística. E agora, para terminar um bocadinho, porque já estou a ficar sem dados móveis, e daqui a pouco desligo. Basicamente é isso. Tinha umas perguntinhas para o Renan, porque acho também importante conhecermos um bocadinho a obra do Renan, as suas inspirações, porque estamos a falar de um autor, ou seja, em primeira mão nós estamos a falar com um autor, é um verdadeiro make-yourself, e eu gostaria de saber as inspirações de São, porque eu sei que foram várias, muitas delas em manga anime, e gostava também de saber as inspirações e que nos puderes falar um bocadinho sobre isso, porque acho que também é importante termos assim um bom tempinho para tu falares também da tua obra, de ti. Não, com certeza, com certeza. Assim, eu acho que o desafio que eu tive inicial do Sambo foi porque eu desenhava muito quando era criança, né? Mas depois que a gente fica maior de idade, tem que ir para o mercado, né? Tem que ter uma profissão, ganhar o seu dinheiro. Eu acabei optando pelo design, primeiramente, porque tinha alguma coisa a ver com desenho, que eu sempre fui muito ligado desde pequeno, mas logo depois eu mudei para programação, que é uma área que está com muita ascensão, não é muito mercado. E muita gente me pergunta, poxa, mas você não trabalha com o que você gosta, então? Eu acho que eu gosto de criar. Sim, criar é o que eu gosto principalmente. E em programação é como se fosse um Lego virtual, então eu estou um pouquinho lá. Então, eu digo para você, se você achar assim, pô, mas eu não vou gostar disso, tenta ver isso por um outro lado, uma outra vertente. Eu acho que o meu problema foi porque eu parei de desenhar quando eu tinha 16 anos de idade, eu fiz um curso de desenho e parei. E aí só voltei a desenhar com 26 anos de idade, ou seja, eu tinha esquecido tudo. Então eu acho que uma dificuldade que muita gente tem é tentar pegar o mangá e reproduzir, sabe? Eu quero fazer um mangá, aí pega um personagem de anime, é uma estrutura complexa, de 8 cabeças, quer dizer, você tem que estudar anatomia, é muito complexo. Tenta fazer um negócio mais básico. Eu no samba aqui, eu acho que todo mundo que tá assistindo conhece, mas para quem não conhecer, é uma estrutura muito mais simples. Eu me inspirei, eu voltei lá no início dos mangás. Pô, como é que era no início dos mangás? Poxa, o Tezuka, que é o pai do mangá, né? Quem começou com isso, tem obras sensacionais como Astro Boy, por exemplo. Obras que, inclusive, o Mega Man, que eu gosto muito, que eu tava com um bonequinho aqui do Mega Man, tá aqui. A estrutura corporal do Mega Man é toda muito mais básica do que o desenho do mangá. Eu acho que o que frustra muito o pessoal que está começando a desenhar é querer ir direto para o mangá. E tem outras formas muito mais simples de desenho, que é o cartoon, que é o chibi, né, que o pessoal chama, da cabecinha grande. Eu apostei nesses formatos mais simples, porque assim eu pude aprender mais rápido, ou seja, a curva de aprendizado é menor, e produzir, né, chegar num produto final, de fato. E aí hoje eu fico olhando as primeiras páginas do Sambo e quero poder alterar alguma coisa, né? Mas eu acho que faz parte do processo ver como era o artista no início e a evolução que ele tem. Agora, sobre inspirações, eu diria que foi principalmente o Osamu Tezuka, o Astro Boy, não é? O próprio Mega Man, que inspira o Sambo não só nas cores, como um pouco no formato de desenho. No formato, eu estou a ver o formato aí.
Pois, exatamente. E assim, outras inspirações como Popolo Croix, que é uma animação francesa, não sei se vocês já tiveram algum contato. Os jogos da Nintendo têm muito esse formato de desenho, né? Que parece que consegue misturar um pouco do mangá e um pouco do cartoon. E aí eu chamo esse estilo de desenho, que não é um estilo de desenho meu, é um estilo de desenho que eu uso para fazer samba, que é a velha escola de cartoon japonesa. Por que o cartoon japonês? Porque o Astro Boy ele tem muitas coisas de cartoon, mas ele é japonês e originou o mangá. Então, quer dizer, se você for no início, quando tudo era mais simples, você consegue uma forma de desenho mais básica, que é mais fácil de se reproduzir, né? Então, eu acho que a minha inspiração foi mesmo no Mario, os jogos da Nintendo, o Link do Zelda, o Mega Man, o Astro Boy, esses desenhos mais simples. Quería dizer unha coisa antes da seguinte pergunta. A nosa artista Cachisou, cando Renan estaba a falar de que parou de un tempo de deseñar, que iso podría ser unha coisa má, ela está a comentar unha dica que me lembrei que non sei se o persoal vai gostar. Ela sempre ten esas dúbidas de se o persoal, mas seguro que a xente gosta, Cachisou. Poden sempre escrever tudo, digo a historia que teñan en mente, ou entón facer o storyboard, depois deixar esa historia nun canto por 3 meses, e depois reler para corrigir ou mesmo para mudar. O que acham? Olha, eu acho que inclusive eu posso fazer, a gente pode planejar um vídeo aí em conjunto, deu com a Cachisou também, porque eu tenho muitas dicas que me ajudaram. Não só essa dica que ela deu, que te faz esquecer um pouco o plot, e aí depois quando você pega esses 3 meses, você está lendo como se fosse um leitor, não é? Mas eu acho que, assim, concordo que é bom, mas eu acho que você ter pessoas que te amparem, que deem um feedback, é melhor, porque mesmo você ficando 3 meses sem ler a história, você não esquece completamente. Então, às vezes, se você manda para um amigo ou para um familiar que tem o trabalho de ler a obra e te falar o que ficou faltando informação, onde que a pessoa se perdeu. E uma outra dica também é, por exemplo, quando a pessoa começa a escrever, e escreve um roteiro gigantesco. Daqui a pouco tem 50 páginas. Eu sou assim. A minha mão é controlável. Eu começo a escrever e daqui a pouco eu estou com um livro na minha frente. Tenta fazer a questão, outra técnica de roteiro, que é o argumento. Você pensa no argumento da tua obra, que é o quê? Vai ser uma obra de ficção científica espacial. Beleza, esse é o seu argumento. Tenta fazer uma frase, resume a sua história numa frase. Depois resume a sua história num parágrafo. E aí você vai aumentando a história de forma controlada, né? E aí você, desde o início, sabe o começo, meio e o fim. Porque se você começa a escrever o início sem saber o fim, você nunca mais vai parar de escrever a história, confia em mim. É verdade. Raquel? Sim, peço desculpa, já fiquei, estou mesmo com os tempos um bocadinho contados. Tenho duas perguntinhas. A primeira, antes de terminar, é qual é o teu objetivo começando, digamos assim, enquanto autor independente e começando, qual é o teu goal, assim, ultimate goal, digamos assim? Bom, eu costumo dizer que eu sou mais realista nesse quesito, né? Então, quer dizer, eu não quero viver de samba. Sim, eu sei que vai ser muito difícil isso me dar dinheiro a ponto de eu não precisar fazer mais nada para sobreviver. Claro que seria um sonho, mas assim, hoje eu moro aqui em Portugal, sou programador, trabalho para algumas empresas aqui como freelance, também trabalho hoje como empresa diretamente, trabalhando remotamente, né? Por causa da pandemia aí também. Mas eu digo que você, como a Raquel falou, é mais fácil você conseguir viver tendo o seu trabalho, que é o seu ganha-pão, e fazer por hobby a sua história, né? Eu acho que o meu objetivo só com o Sambo é primeiro realizar o sonho daquele garotinho de 10 anos que começou a desenhar essa história, né? Que eu fico pensando, poxa, aquele menino de 10 anos, se soubesse que, pô, quando estava com 26, 29 anos de idade, conseguiu completar essa história, ele ficaria, pô, sensacional, né? Eu acharia genial. Então, quer dizer, eu acho que tem esse objetivo, mas eu acho que o objetivo é tornar a história conhecida, sabe? Quer dizer, quando as pessoas vêm, fazem uma fanart de Sambo, ou dão alguma crítica, ou dizem que leu só do cara ter perdido tempo para ler a minha obra, eu já fico, cara,
Isso é sensacional, sabe? Não tem como explicar isso. Então, acho que o objetivo de Sambo não tem nenhuma ambição de ficar rico, mas sim de o pessoal conhecer a história, ler a história e vir falar comigo sobre a história, poder participar de alguma forma. Está terminando essa semana um concurso do Sambo que eu fiz o seguinte, era um post oficial, o pessoal faz um comentário dizendo como seria o personagem no universo Sambo, e aí os ganhadores eu ilustrei os personagens. E aí agora eu fiz um torneio com esses personagens e o ganhador vai participar de uma parte do samba. Então, quer dizer, você fazer o leitor participar um pouco da tua história é sensacional. Né? Exatamente, isso é mesmo muito bonito. A seguinte questão era mesmo essa, qual era o recado que tinhas para os teus fãs? Isso acaba por ir um bocadinho de encontro à tua proximidade, a proximidade que tu querias com os teus leitores. Eu gostaria que sim, que desses assim, um último comentário antes de terminarmos, e peço desculpa estar a acelerar, mas vou desligar em breve. Queria mesmo saber assim, um bocadinho de o que é que dirias, seja aos teus fãs, seja também aos novos autores, aos que têm aspirações para. Eu diria que bastante do pessoal que segue o trabalho do Sambo são novos autores, então de repente eu vou estar falando para o mesmo grupo de pessoas, né? Eu acho que é você separar um tempo do seu dia. Claro que é muito difícil às vezes ter tempo. Eu então estava comentando com a Raquel que por causa dessa pandemia o meu trabalho de programação aumentou muito, né? Então está sendo muito difícil eu produzir não só as novas páginas de Sambo, como posts e tudo mais. Eu diria que é você correr atrás. Eu não queria falar aquele clichê do tem que acreditar, sabe? Mas é um pouco isso, sabe? Você tem que acreditar que vai ser legal, que vai ficar uma história bacana e correr atrás para conseguir, porque se você não parar para desenhar, para fazer, ninguém vai fazer por você. E se você também fizer de forma errada, eu digo de forma errada, não dizendo que a minha forma é mais certa, mas dizendo, se por exemplo você utiliza uma técnica de roteiro para fazer, você consegue ver mais o trabalho, você consegue ter o prazer de acompanhar como aquilo está sendo construído. E às vezes só se você pegar um lápis e sair escrevendo, você não vai chegar em lugar nenhum. Tem um episódio dos Simpsons muito engraçado, que a Lisa Simpson, ela tenta escrever um livro e ela não consegue nem começar, porque a folha em branco dizem que é o pior pesadelo de qualquer autor, independente ou não, né? Então eu acho que é isso, acompanhem Sambo aí. A história tem um roteiro bem legal de uma saga agora, como a Olga falou, vai se transformar numa saga, tem muita coisa por vir, muito plot twist, eu tenho muita coisa legal que espero botar nessa história. Toca a seguir, Guerrena. Sí, toca seguir. Está Campos a perguntar pelos efeitos da pandemia nos autores independentes e nas editoras. Como editora, posso dizer que está a preguntar máis os efeitos en torno a non ter eventos físicos, se os eventos virtuais poden substituir ou non. Eu non acho que posan substituir, acho moito bom o incremento de eventos online, porque realmente incrementou muitísimo e a xente habituouse a usar este tipo de aplicações, de ver directos, de participar en palestras, e acho moito positivo, mas nunca van sustituir a un evento físico onde a xente pode falar, tocarse, aínda que agora non é recomendável, mas ver os libros físicos. Eu acho que o ideal é unha convivencia das dúas. Por causa da pandemia agora non podemos ter os físicos, é bom ter os digitais, mas pronto, esperemos unha normalidade proximamente. Non sei o que opinan vocês como autores independentes. Pois, eu acho que agora que o pessoal existe, né? Ou seja, mesmo os que não participavam de eventos online agora estão participando, eu acho que pode existir uma convivência das duas, né? Ou seja, provou-se que há espaço para também ter eventos online, como é o caso do que a gente está fazendo hoje aqui, né? Normalmente seria feito numa palestra e um evento de anime, mas a gente está aqui numa live fazendo e o pessoal, poxa, mandou bastante pergunta, acessou. Então eu espero também que a partir de agora a gente possa ter tanto os físicos de volta, quanto também haver mais eventos online, né? A presença dos autores e das editoras também mais online. É um bocadinho isso. Eu acho que não substitui,
porque eventos é eventos, seja em termos de vendas como em termos de exposição, mas é uma nova forma. E a pandemia também faz algo muito giro em termos de marketing, que é toda a gente está online. Ou seja, um autor com uma boa capacidade de marketing ou que está a apostar no seu marketing neste momento, ganha. Este é quase como se fosse o aquecimento para depois do Covid. E é uma questão de aproveitarem. Encararem como uma oportunidade. Pronto, vamos ir acabando porque xa levamos 1h30 de conversa. Eu bem parecia que estava a ficar sem dados por algum motivo. Então, não sei se teñen alguma coisa que acrescentar importante. Não, Acho que já perguntas não temos mais, temos muitos comentários no Facebook a falar dos seus fanfics. Temos aquí a Caique Rufino Pereira, que está a dizer que gostaría moito de facer un fanfic da Liga da Xustiza, mas non acha que tería moitos leitores, non vexo por qué, se callar da Liga da Xustiza un fanfic pode ser moito interesante. Pois. É um bocadinho de procurar as melhores plataformas para publicar. Exactamente. Pronto, eu só animar a xente a facer autopublicación. A autopublicación é un medio óptimo para darse a coñecer. Na nosa plataforma, os autores fican con un 80% dos seus royalties e iso non fa ninguna outra editora faz. E son sempre os donos da súa obra. É só investigar un bocadiño, investir en si propios, en o seu marketing e lanzar ao mundo a súa obra. Moito ánimo a todos os autores novos que queren sair. É isso aí, com certeza. Vamos produzir. Exatamente. Qualquer coisa, seguir e comentar na página da Buboc Portugal, podem pôr lá as vossas dúvidas, que eventualmente a Olga vai responder. Estejam à vontade, é super acessível. Eu vou responder, okay? Também a Raquel e o Renan podem responder a tudo. E sigam a página do Renan, por favor, que ele merece. Qualquer coisa também, dúvidas, assim, pesquisem. O meu nome é bastante invulgar, por isso é muito fácil de encontrarem em todo lado. Raquel Cupertino. Estejam à vontade. Espero ver-vos em breve noutra live. Acho que nós depois fazemos, não é? Isto depois faz sempre, claro que sim. Raquel vai participar no live com Sofia Neto e depois na apresentação do livro com Cachissou, que está aqui a ouvir-nos. E esperamos participar no lançamento do segundo tomo da saga de Sambo. E para mais conversas, claro que sim. Beijinhos a todos. Muito tudo obrigada. Bom, que eu sei que vou ficar em off dentro em breve, por isso. Beijinhos e até à próxima. Tchau. Até já. Tchau, tchau. Até já. Valeu. Até mais.